Item 28, processos 48.500, 2388, 2008, 34. Recurso administrativo interposto pela empresa FOAD Haas Engenharia, Indústria e Comércio Limitada, em face do despacho 1318 de 2011, que selecionou para fins de aprovação o estudo do inventário do Rio das Balsas desenvolvidos pela Renova Energia S.A. Diretor-relator, Dr. André Pittoni, informa que há pedido de sustentação oral. Em 9 de julho de 2008, por meio do despacho 2528, a Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos, SGH, efetivou o registro para elaborar os estudos de inventário do Rio das Balsas, protocolado pela empresa FOAD Haas Engenharia, Indústria e Comércio, doravante FOAD Haas. Em 8 de abril de 2009, pelo despacho 1398, a SGH efetivou o registro para elaborar os estudos de inventário do Rio das Balsas, protocolado pela empresa Renova Energia, doravante Renova, incluindo, além do rio principal, os seus afluentes Soninho, Ponte Alta e Gameleira. Em 27 de maio de 2009, por intermédio da carta número 102, a Renova protocolou o referido estudo de inventário para análise da ANEEL. A alternativa de partição de queda selecionada continha, além do Rio das Balsas e seus afluentes, Soninho, Ponto Alta e Gameleira, incluídos no despacho 1398 de 2009, os rios Caracol, Pedras e Ponte Altinha. Naquela mesma data, por meio da Carta 239 de 2009, a FOAD Haas protocolou o estudo de inventário do Rio das Balsas para análise da ANEEL. Os estudos de inventário protocolados pela Renova foram aceitos para fins de análise pela SGH pelo despacho 3.916 de 2009. Já os estudos da FOAD Haas foram aceitos consoante o despacho 4.018 de 27 de outubro de 2009. Em 25 de março de 2011, de acordo com o despacho 1318, a SGH selecionou para fins de aprovação, considerando os critérios estabelecidos na Resolução 398, de 21 de setembro de 2001, o estudo de inventário hidrelétrico desenvolvido pela Renova. Tal decisão foi substanciada na argumentação técnica e na conclusão contida na nota técnica 89, de 23 de março de 2011. Portanto, havia-se uma disputa, foi aplicado o critério que se prevê nos casos de inventário para dirimir a disputa da Resolução 398, e a SGH selecionou o estudo desenvolvido pela empresa Renova. Em 4 de maio de 2011, a FOAD Haas protocolou correspondência solicitando a reconsideração da decisão contida no despacho número 1318 de 2011, contrapondo alguns dos aspectos técnicos apresentados na nota técnica 89. A FOAD Haas questionou os critérios adotados pela SGH no que se refere aos itens relacionados a levantamentos cartográficos e avaliação da técnica utilizada para levantamento do perfil, investigações e estudos geológicos e geotécnicos, estudos hidrometeorológicos e estudos de dimensionamentos. Em 24 de junho de 2011, a SGH, em juízo de reconsideração, emitiu a nota técnica 209, na qual reavaliou as pontuações finais de 57,5 para a Renova e 55,5 para a FOAD Haas e concluiu pela manutenção da decisão de selecionar o estudo apresentado pela Renova, recomendando ainda que fosse revisto o sobrevoo a partir de fotografias na escala de 1 para 30 mil, por entender que a partição de quedas proposta pela FOAD Haas, portanto o player desqualificado, deveria ser incluída nos estudos realizados pela Renova, que foi o agente selecionado pela Superintendência. Em 8 de setembro de 2011, mediante o memorando número 240, minha assessoria questionou o SGH se o Rio das Balsas apresenta as características que facultem a elaboração de estudo de inventário simplificado, mormente quando a própria SGH aponta como mais adequada a partição de queda apresentada pela FOAD Haas, a qual contempla aproveitamentos hidrelétricos com potência superior a 50 MW. Aqui, senhores diretores, cabe fazer um esclarecimento que o estudo qualificado, o da Renova, ele foi realizado da forma simplificada. E um dos pressupostos para a realização de estudo de inventário simplificado é a não identificação de barramentos com potência superior a 50 MW. Entretanto, o outro agente que também apresentou o estudo, a FOAD Haas, identificou aproveitamento com 50 MW. E aí, na decisão exarada pela área técnica, ela selecionou o estudo apresentado pela Renova, que foi feito de forma simplificada, entretanto, recomendou que se utilizasse a partição de quedas apresentada no outro estudo, em que se apresentava empreendimento de 50 MW. Em 14 de dezembro de 2011,
A SCGH emitiu a nota técnica 541, na qual conclui que o Rio das Balsas não apresenta características que facultam a elaboração do estudo de inventário simplificado. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Tiago Ferreira, representante da Renova Energia S.A. Senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores, bom dia. A sustentação oral solicitada pela Renova vem apresentar alguns fatos que a gente julga importante para subsidiar o processo decisório da diretoria. Primeiramente, na verdade, a gente vai apresentar 3 argumentos. 2 deles são de ordem legal, formal, e um deles diz respeito ao mérito. O primeiro deles é que, na análise da Renova, o recurso protocolado pela Ford Haas é intempestivo, pois a decisão publicada no Diário Oficial em 25 de março, o interessado teve ciência inequívoca em 8 de abril, atestado em sua própria correspondência, enquanto que o recurso somente foi protocolado em 4 de maio de 2011, como foi mencionado pelo diretor relator, ou seja, mais de 30 dias depois da ciência pelo Diário Oficial e quase 30 dias após a ciência inequívoca do agente, ou seja, muito tempo depois do prazo regulamentar de 10 dias estabelecido pela Resolução 273. O segundo item é de que a empresa recorrente, o estudo de inventário da empresa recorrente, foi apresentado, ao nosso ver, depois de pedir vistas ao processo, sem a ART de hidrologia, ou seja, a empresa tem 120 dias para apresentar o estudo, depois da seleção da apresentação do estudo da Renova, e foi apresentado o estudo de inventário da empresa recorrente, só que sem a ART de hidrologia, uma documentação que, a nosso ver, impede a análise completa do caso. Essa ART foi apresentada só meses depois do prazo de 120 dias ter sido superado, prazo esse estabelecido na Resolução 393. No mérito, é uma questão também importante, que a gente, na verdade, entre todas essas, ao nosso ver, é a questão mais importante, que entra muito no mérito da avaliação de se o inventário deve ser simplificado ou não, ou deve ser o inventário completo. Como bem mencionou o diretor Peptoni, o Rio realmente possui a possibilidade de empreendimentos acima de 50 megawatts, o que a princípio exigiria o inventário completo. No entanto, no início da fase de estudos de inventário, fizemos uma consulta ao órgão ambiental do estado de Tocantins, a Naturatins, que emitiu uma carta para a Renova, restringindo o estudo de inventário, já dizendo que, a princípio, pela análise do órgão ambiental, não cabiam empreendimentos acima de 30 megawatts naquele rio, o que condicionou o estudo da Renova e acabou levando a essa decisão nossa de protocolar o estudo simplificado e não o estudo completo. Diante dessas considerações, em especial em relação a essa última, que, segundo a nossa análise, já existe uma prerrogativa dessa própria diretoria de que restrições impostas pelo órgão ambiental podem levar à decisão de fazer simplesmente o estudo de inventário, não o estudo completo, como, por exemplo, o estudo de inventário simplificado e não o completo, como, por exemplo, o despacho 1393 de 2011, foi uma decisão de um caso muito parecido com esse, onde essa diretoria acabou facultando a possibilidade do inventário simplificado por conta de restrições ambientais. Considerando tudo isso, então, o posicionamento da Renova é de que, pela manutenção do posicionamento da área técnica, de que o inventário da Renova realmente é o inventário que tem a maior pontuação e por isso deve ser o selecionado. Não obstante, apesar dessa colocação em relação às restrições ambientais e de entender que, a princípio, não necessitaria ser feito o inventário completo, a Renova se coloca à disposição para atender qualquer exigência dessa diretoria ou da SGH, como, por exemplo, essa mencionada pelo diretor Peptoni, de rever, enfim, partição de quedas, ou seja lá o que for, que essa diretoria entenda necessária para adequar o inventário aprovado, selecionado, com base na legislação vigente. É isso. Qual despacho que você citou aí da diretoria? 1393 de 2011. Obrigado. Tá bom? Ok, Procuradoria.
recurso de ordem eminentemente técnica, não passou por uma análise específica da Procuradoria, sendo que as questões atinentes à sua tempestividade dependem também do exame dos elementos constantes dos autos, uma vez que ainda que a publicação tenha sido anterior, poder-se contar o prazo da intimação pessoal feita pelo AR, de forma que eu reitero aqui a presunção de legitimidade do ato recorrido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso por tempestivo. Foi arguído aqui da tribuna um questionamento sobre a tempestividade, e nós temos que a decisão foi publicada em 25 de março de 2011, que a nota técnica número 89/2011 ela foi disponibilizada à empresa em 27 de abril de 2011. Logo, o prazo recursal de 10 dias, contado a partir dessa última data, ficou expirado em 7 de maio de 2011. Então, na análise da área técnica e na nossa análise da relatoria, o recurso é tempestivo. Cinge-se a controvérsia nos presentes autos ao exame da melhor alternativa de partição de queda no inventário do Rio das Balsas. Conforme alegado pela recorrente, em razão dos estudos cartográficos mais precisos por ela desenvolvidos, constatou-se que o Rio das Balsas tem potencial para a implantação de usinas com potência superior a 50 megawatts. Considerando que os estudos apresentados pela Renova utilizaram um inventário simplificado, impõe-se examinar se esses estudos poderiam ser selecionados como vencedores diante da conclusão assinalada na nota técnica número 541, de que seria desejável a base topográfica do estudo pleno. O artigo 4º da Resolução 393 de 98 estabelece as situações em que os estudos de inventário poderão ser realizados de forma simplificada. Então, reproduzo o texto da norma. De acordo com o Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas, editado pela ANEEL em 2003, o inventário simplificado ele consiste em um estudo voltado para unidades hidrográficas de menor porte, típica para a implantação de PCHs, na qual o número de alternativas de divisões de quedas depende de características geomorfológicas da região. Essa modalidade de estudo aplica-se a bacias hidrográficas, com possibilidade de implantação de aproveitamentos com potência superior a 1 MW e igual ou inferior a 50. Já o inventário pleno, ele consiste em estudo com maior grau de complexidade, voltado para unidade hidrográfica de maior porte, típica para a implantação de UHS. Esta modalidade de estudo aplica-se a bacias hidrográficas segmentadas ou integrais com vocação hidroenergética para aproveitamento com potência superior a 50 MW. Então, senhores diretores, eu apresento o quadro 1, é um quadro ilustrativo, para deixar claro que o estudo simplificado ele se aplica para potenciais da bacia hidrográfica de maior que 1 e menor que 50 MW. Já o estudo pleno para maior que 50, sendo que não são excludentes. O pleno também pode ser realizado para potencial de bacia hidrográfica entre 1 e 50 MW. Exceção feita a 30 e 50 MW, que fica a critério da agência de IRIMI. E no caso da escolha do aproveitamento ótimo, veja que quem realizou um estudo simplificado, a fase de escolha se dá no estudo preliminar. Já no pleno, ela se dá nos estudos finais. No documento denominado Diretrizes de Cartografia e Topografia da ANEEL, editado pela SGH em janeiro de 2005, a então SGH que foi sucedida, a então SPH que foi sucedida pela SGH, é válido quanto à entrega dos estudos pelas empresas, são estabelecidas diferenças na relação de serviço mínimos obrigatórios para a elaboração do estudo de inventário simplificado e pleno. Para os inventários simplificados, essas diretrizes estabeleciam que a restituição aerofotogramétrica deveria ser realizada a partir de fotografias aéreas disponíveis com escalas não inferiores a 1/60.000, ou a partir do método do perfilamento a laser com altura máxima de voo de 3.000 metros. Por outro lado, para os estudos plenos, as diretrizes estabeleciam que a restituição aerofotogramétrica deveria ser realizada a partir de fotografias aéreas atualizadas, com escala não inferiores a 1/30.000, ou a partir do método do perfilamento a laser, com altura máxima de voo de 2.000 metros. A nota técnica 541 da SGH assinala que, adicionalmente a essas diferenças estabelecidas entre os serviços mínimos obrigatórios para a elaboração de inventário plenos ou simplificados, a seleção entre um tipo de estudo ou outro
passa primeiramente pelo conhecimento da potência dos aproveitamentos existentes na partição de quedas propostas para o rio, conforme disposto no artigo 4º da Resolução 393 de 98. No rito processual de aprovação de estudos de inventário, a fase de análise ela é precedida pela fase de registro, aceite e seleção. Essa última é necessária apenas no caso de existirem 2 ou mais estudos concorrentes, sendo que à medida que se avança para a fase subsequente, ocorre um maior detalhamento dos aspectos técnicos avaliados pela superintendência. Na fase de registro, as informações obrigatórias devem caracterizar a área a ser estudada e definir se, eventualmente, é possível a segmentação da bacia. Não há de se falar em potência e, consequentemente, em inventário pleno simplificado, pois os estudos ainda não foram realizados. Assim, resta claro que somente na fase de análise, onde o mérito dos estudos é avaliado, se dispõe de informações contundentes para confirmar o nível de profundidade requerido nos estudos de inventário. Ressalta-se, na existência de concorrência entre mais de um interessado, pelo mesmo inventário, a fase de análise do estudo ela é precedida por uma fase de seleção, onde é identificado os estudos de inventário que apresenta as melhores condições de ser analisados, segundo critérios estabelecidos na própria Resolução 398 de 2001. No caso em exame, os estudos protocolados pela Renova e pela FUAD-RACE receberam aceite por atender os critérios objetivos definidos para esta fase. Em seguida, diante da existência de 2 estudos de inventário com aceite técnico, a fase de análise foi precedida pela fase de seleção dos estudos, conforme critérios estabelecidos na Resolução 398 de 2001. Nessa fase, o estudo apresentado pela Renova sagrou-se vencedor de acordo com o assinalado na nota técnica 89 da SGH. Ocorre que, no decorrer da análise, a SGH identificou que a partição de quedas proposta pela FUAD-RACE, a qual apresenta barramento com potência superior a 50 MW, era a mais adequada, fato comprovado por sua maior pontuação nesse quesito. Nessa ordem de ideias, considerando que o critério para fim de seleção apontavam a Renova como vencedora e que a partição de quedas proposta pela FUAD-RACE foi considerada mais adequada para fim de representação do aproveitamento ótimo do rio, a SGH recomendou sua inclusão nos estudos de alternativas de partição de queda do inventário apresentado pela Renova. Depreende-se do artigo 4º, parágrafo único da Resolução 393 de 98, que a realização de estudos de inventário no formato simplificado ela é uma exceção, a qual está condicionada à existência de condições específicas que impõem a segmentação natural da bacia, cabendo ao interessado fundamentar tecnicamente essa simplificação. Quer me parecer que a SGH não procedeu de modo mais acertado quando deu início ao processo de seleção, sem antes examinar qual seria a modalidade de inventário mais adequada às especificidades do Rio da Balsa. No caso em exame, a contraposição de 2 estudos elaborados com critérios distintos quanto à representação do aproveitamento ótimo não deveria ter sido realizada, pois carecia de elemento fundamental, a comparabilidade. Temos 2 estudos, um pleno e um simplificado. O mínimo que se esperava era que os 2 estudos, ou os 2 fossem pleno, ou os 2 simplificado. Se ambos os estudos fossem de inventário simplificado, ou ainda de inventário pleno, a comparação entre os projetos estaria plenamente justificada, dado que o resultado da seleção refletiria a escolha do melhor estudo. No entanto, a existência de alternativa de partição de quedas contendo um aproveitamento com potência superior a 50 MW configura a necessidade do estudo de inventário segundo os critérios estabelecidos para inventário pleno. Assim, em observância ao comando disposto no artigo 4º, parágrafo único da Resolução 393 de 98, se fazia necessário dirimir a dúvida em relação à modalidade de inventário mais adequada ao caso, antes de seguir com o procedimento de seleção. Se a partição de quedas identificada nos estudos de inventário pleno fosse compatível com o estudo simplificado, dar-se-ia prosseguimento à seleção. Caso contrário, o mais adequado seria que a proponente responsável pelo inventário simplificado fosse notificada para que também apresentasse estudo pleno. Observa-se que o processo de seleção realizado foi imperfeito, resultando na escolha de estudo que, sob a ótica regulamentar, não poderia ter sido selecionado, eis que impunha para o caso em exame a utilização dos critérios estabelecidos para inventário pleno. Ou seja, selecionou-se um estudo de inventário simplificado e recomendou-se que adotasse a cascata com empreendimentos maiores de 50 MWh, o que pressupõe a necessidade da realização de estudo pleno.
Por outro lado, não se pode declarar como selecionado o estudo apresentado pela FOAD-RACE, pois a Renova observou todos os procedimentos pertinentes para a apresentação dos estudos simplificados e em nenhum momento foi informada de que tais estudos não eram adequados. A recomendação feita pela SGH para sanear a situação, a meu ver, não se reveste da melhor técnica, além de trazer insegurança jurídica ao processo. O estudo selecionado, em seus aspectos fundamentais, deve subsistir por seus próprios méritos. Assim, não faz sentido que seja selecionado um estudo que não atende o requisito fundamental e que, nesse mesmo requisito, seja utilizado de empréstimo os parâmetros identificados pelo estudo concorrente. Entendo que o mais adequado ao presente caso é a anulação do despacho 1318 de 2011, com a consequente abertura de prazo para que as duas partes interessadas, somente as duas, possam reapresentar seus estudos de inventário na modalidade plena, pois já há essa convicção, para novo processo de seleção. Por fim, observa-se que não houve manifestação da Renova após a juntada da nota técnica 541 em 14 de dezembro de 2011, peça a qual encerra a instrução processual. Num primeiro momento, sustenta a Renova, me foi encaminhado por e-mail essa argumentação, não foi apresentada aqui da tribuna, o e-mail nós temos aqui aquela trava, me foi encaminhado ontem à tarde, mas só tive acesso ao mesmo hoje pela manhã. Então, no primeiro momento, sustenta a Renova que não foi permitido o exercício do seu direito de defesa no processo administrativo por carência de intimação. Porém, consta dos autos termo de fornecimento de cópia do processo datado de 15 de fevereiro de 2012, onde se conclui que a Renova tinha ciência de toda a discussão trazida pela FOAD-RACE. Inclusive, a conclusão da nota técnica aponta que o estudo de inventário simplificado não é o meio mais adequado para se realizar o estudo de inventário daquele curso d'água. Então, a empresa tinha ciência dessa informação. Salienta-se que tal pretensão não tem respaldo frente ao fartamente mencionado no artigo 26, parágrafo 5º da Lei 9784 de 99, confira-se o disposto. E aí o parágrafo 5 aponta que o comparecimento do administrado supre sua falta e irregularidade. A leitura do dispositivo revela com suficiente clareza que não apenas a intimação pessoal, como também o comparecimento espontâneo do administrado supre sua falta ou irregularidade e são prescindíveis para a satisfação do devido processo legal na seara administrativa, e eu iria mais, no presentes autos, acho que isso é uma análise que tem que ser feita caso a caso, no presente caso, tenho essa convicção. Privilegia-se aí a instrumentalidade das formas e a satisfação material da oportunidade de defesa. O importante é que resta demonstrado a ciência da Renova, dentre outros meios, pelo comparecimento aos autos. Resta claro que o comparecimento do interessado aos autos em 15 de fevereiro de 2012 assegurou a ciência do interessado nos termos do parágrafo 5 acima citado. A meu ver, é de um excessivo formalismo pleitear a nulidade de um processo apenas pela ausência de intimação, fato que em nada prejudicou a empresa Renova. Ou seja, mais uma vez, a conclusão da nota técnica que ela teve acesso já sinalizava que o estudo simplificado, o estudo de inventário simplificado, era inadequado para o presente curso d'água. Sobre o tema, José dos Santos Carvalho, filho, finca que significa que se deve considerar válida a intimação mesmo que a forma empregada não tenha sido a prevista na lei. O que importa, sim, é que o destinatário tenha tomado ciência do ato ou da providência a ser cumprida, o que é o caso no presente auto. Subjaz dos autos, que se encontram presentes todos os elementos necessários à decisão, assegurados o contraditório e ampla defesa aos interessados. Faço a decisão, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.002388/2008 de 34, voto por conhecer do recurso interposto pela FOAD-RACE Engenharia, Indústria e Comércio Limitada, em face da decisão contida no despacho 1318, que selecionou para fim de aprovação o estudo de inventário do Rio das Balsas desenvolvidos pela Renova, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, anulando o despacho 1318/2011 e facultando a FOAD-RACE Engenharia, Indústria e Comércio e a Renova Energia S.A. a reapresentação dos estudos de inventário referente ao Rio das Balsas na modalidade de inventário pleno, no prazo de 120 dias contados da publicação desta decisão. E o prazo de 120 dias é para ficar aderente ao que reza o artigo 14 da resolução 393, que dirime aí as etapas do inventário, para aquele caso em que, caso já tem, onde se identifica um estudo já apresentado,
o outro interessado tem 120 dias para concluir o seu estudo. É o encaminhamento que faço. Ok, em discussão. Esse é outro processinho chatinho. Mas eu acho que a análise do André está correta. Eu acho que não, e o problema é que eu não sei como é que a SGH vai fazer na hora que apresenta esse prazo aí, vai vir dois estudos de inventário muito semelhantes, muito próximos, e eu não sei se a gente tem também condições objetivas de definir. Acho que vocês tinham que prever na resolução lá uma alternativa que tá bom, 2 ganha, escolhe metade dos trecos lá que tem que colocar, porque vai ser muito difícil. Agora, eu acho que a análise do André está correta. Eu acho que eu fui até olhar aqui, porque na citação oral foi colocada uma razão, acho que nós erramos lá se nós nos submetemos a um posicionamento do órgão ambiental com relação a já definir previamente que não cabe ali uma usina maior que 50. Mas acho que até que não erramos, não. Eu fui olhar até o outro processo aqui, eu dei uma lida nele rápido, até que o voto era pequenininha. Lá até não explorou muito detalhadamente, mas lá coloca claramente, lá já tinha definido determinado, cabia um aproveitamento de uma potência mais elevada, mas era uma região absolutamente plana, que lá fica colocado bem no voto, que ali, sim, por princípio, não cabe qualquer aproveitamento maior, porque inunda uma área absurda, ou seja, então, que é impossível do ponto de vista ambiental caber aquilo ali, que não é o caso que está colocado aqui. Então, a gente já submeter por premissa, sem ter alguma avaliação, né, não, o cara falou que acha que não cabe, foi quase assim, né, de um empreendimento maior que 50, que é o principal argumento trazido aqui pela sustentação oral, acho muito frágil. E quando a gente coloca, acho que no início do processo também acho que tem razão no voto do André, a gente devia ser definido. Então tem uma consulta indefinida que esse inventário aqui tem que ser o completo, não cabe simplificado. Porque nós estamos falando em custos bastante diferentes aí de um processo e outro. E fica difícil também se falar, e até vendo as notas aqui que deu 2 pontos de diferença em 50 e tantos pontos, deu 2 pontos de diferença de um projeto para o outro, que um ganhou, mas o que ganhou, eu tive que fazer assim, mas escolha lá os eixos do outro, porque os eixos do outro está melhor, porque deve estar melhor porque foi feito com um voo mais baixo, tendo uma restituição melhor e pôde identificar melhor um aproveitamento que devia ser feito ali. Fica bem coerente, até arriscado isso. Então, eu acho que o caminho que a gente está colocando, eu não sei como é que vai ser o final, mas eu acho que deveria ser feito mesmo, eu concordo com eles. O que me chama a atenção é o fato do estudo simplificado, ele só pode ser exercido para barramentos inferior a 50 megawatts. E é selecionado esse estudo, entretanto, recomenda-se que considere uma outra cascata onde identifica esse aproveitamento com potência superior a 50 megawatts. Aí fica materializada a incoerência. Agora, quanto ao desafio do Dr. Adenir, temos aqui um certo norte para ele, a Resolução 398 de 2001, que ela traz justamente os critérios específicos para análise e comparação de estudos inventários. Então, agora, o que nós buscamos resgatar com esse caminhamento é estabelecer os limites da concorrência, onde os 2 estudos estão no mesmo patamar. Vão ser apresentados 2 estudos plenos e a resolução tem critérios, procura ao máximo objetivos, e ele terá que aplicar com competência aí o que reza a resolução. Não, só você tem razão que a gente não deve seguir ao pé da letra o que diz o órgão ambiental sem antes fazer um estudo, mas em muitos casos a gente obriga o cara a fazer um estudo que podia ser feito em 2 anos, fazer em 5 anos, porque a gente quer que o cara faça um estudo que a gente sabe que o órgão ambiental não vai permitir. Não, projeto básico, eu concordo com você. Quando trata, às vezes, o cara que. Isso aí, nós já manifestamos aqui, até quando você tem um projeto específico que já tem a limitação, quer dizer, já está definido os eixos, um órgão ambiental bota a limitação aqui, esquece que não vai fazer isso. Agora, você fazer um estudo de inventário que eu questiono. Ok, mas no tempo isso dá uma diferença, porque os estudos são bem diferentes. E, além disso, acho que o André está certo, acho que a grande confusão, ele agora na fala final ele até reafirmou isso, é ter aprovado um estudo de inventário que foi feito de forma simplificada, que foi o escolhido, mas com uma recomendação de, olha, siga o outro. Eu acho que mais... Viabiliza isso. Mas, olha, muitas vezes a gente, aí eu acho que a decisão nivela e, portanto, faça tudo novamente, mas tem que se tomar cuidado, porque, por exemplo, muitas vezes o estudo
o completo, ele foi feito exatamente para identificar alguns aproveitamentos UHS, mas que lá na frente se sabe que vai se construir mesmo, por problema ambiental, eu acredito, são as PCH. Então, talvez, não, estou dizendo, talvez. Por isso que eu acho que a grande confusão foi em ter óleo e o outro. Mas se a decisão da SGH fosse, não, é esse inventário e faça esse, eu acho que não estaria errado, né? Porque não necessariamente o valor mais econômico a ser obtido de um instituto de inventário é o que tem o HE. Porque pode ter o HE, mas jamais ser construído. Então é melhor construir menos PCH, mas construir, do que ter um instituto de inventário com o HE que nunca vão ser construídos. Mas eu acho que a decisão foi a mais correta. Mas aí tem uma série de cuidados que tem que ter, que a SGH vai ter que se debruçar com tudo isso. Eu concordo, só que eu acho que, por exemplo, o modo como está fundamentado, por isso que eu quis até ler o outro, o despacho, não sei se foi do Edivaldo, não? Tudo do Edivaldo. O outro, que o outro lá, o órgão fundamentou. Entendeu? Você, ó, nessa região, esquece esse negócio de fazer aqui estudo de inventário para coisa maior, porque pela característica, né, da região, não tem jeito. Para você fazer isso aqui, você tem que fazer uma inundação lá de milhares de quilômetros quadrados para uma pequena usina, né, uma usina muito pequena. E nesse processo não tem essa fundamentação de se tem um problema lá, se é uma característica da região, que não sei o quê, que inviabiliza um tipo de aproveitamento maior. Por isso que eu achei frágil esse argumento, entendeu? Mas você tem razão, acho que não compensa. Se tipo ficar gastando um monte de dinheiro para fazer coisa que depois não vai realizar. Principalmente projeto básico, que eu acho que tem muito isso, né? Eu tenho essa percepção também, doutor, do senhor. A regra deve ser o pleno, o simplificado nessas hipóteses restritas. No caso concreto, caso a gente permitisse o simplificado, o resultado seria que o órgão ambiental levaria uma renúncia da busca do aproveitamento ótimo para aquele trecho. Então, isso é que a gente não pode permitir. Aproveitamento, eu concordo com tudo, não estamos discordando, mas aproveitamento ótimo não é o que dá a maior potência. Né? É o que dá a maior potência que possa ser aproveitado em termos econômicos. Essa não é só físico, é econômico também. Econômico, ambiental, social, tem uma série de critérios, não se restringe ao físico. Ok, em votação. De vez em quando eu também sou defensor dos órgãos ambientais, né? Não sei, mas... Todos nós somos. Todos nós. O problema é a intensidade e a forma. E em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De tudo então decidiu. Por conhecer da interpretação do Ford Haas Engenharia do seu comércio, em fato de decisão do despacho 1318/2011, selecionou para fim de aprovação o estudo inventário do Rio das Balsas, desenvolvido pela Renova S.A. para no mérito dar parcial provimento, anulando o despacho 1318/2011 e facultando a Ford Haas e a Renova Energia a representação dos estudos de inventário referente ao Rio das Balsas na modalidade de inventário pleno, prazo de 120 dias, contada a publicação dessa decisão.